Olá a todos, estamos aqui hoje, o GEGRADE conversa com José Cabral Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é coordenador do Laboratório Gráfico para Experimentação Arquitetônica e hoje nós estamos também integrados ao 3º Congresso Internacional de Cidadania, Espaço Público e Território, um congresso que está sendo promovido aqui pela Universidade Federal de Pelotas, no contexto do programa de pós-graduação, PROGRAU, em Arquitetura e Urbanismo, e também coordenado pelo laboratório da professora Adriana Portela, e estamos, então, muito agradecidos em receber o Cabral por aqui. O Cabral, ele é, digamos, temos um conhecimento, né? Nos conhecemos a partir da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital, e apesar de ser de um conhecimento bem específico, eu digo apesar porque dentro do GEGRADE Conversa Com, nós normalmente conversamos dentro de um conhecimento específico, mas tivemos a sorte de que a abordagem que o Cabral dá à área da representação gráfica é de uma maneira bastante ampla e, com certeza, tem todas as interfaces com cidadania, território, espaço público. E, bom, ele vai nos contar agora com um tema que ele intitula de uma maneira muito que instiga bastante com o próprio título da palestra dele. Eu acho que será uma bela conversa. Cabral, muito obrigada, te receber aqui, é uma honra te ter aqui conosco. Obrigado, Adriane. Bom, na verdade, é menos uma palestra e mais uma conversa. Quando eu recebi o convite da Adriane, eu fiquei feliz e um prazer sempre conversar, né, com outros pesquisadores, né, sejam pesquisadores da pós-graduação, estudantes, professores. É sempre um prazer a gente poder compartilhar o que a gente está pensando, né, e ouvir, né, os comentários, críticas e apontamentos, que acho que é a forma como a gente cresce no universo acadêmico, né? E quando a Adriane me colocou, falou assim, não, o tema, você propõe um tema que seja dentro daquilo que você está pesquisando, seus interesses, né? E pensei muito e propus, né, muito corajosamente, audaciosamente, né, discutir essa questão da cibernética, desejo e cultura brasileira, né? Bacana. Obviamente, né, tem aí uma pretensão grande, mas tem também uma brincadeira, uma provocação. E, no fundo dessa brincadeira, eu espero que tenha alguma coisa séria, né, alguma coisa que frutifique, né, de alguma maneira, né? Isso tem sido meu interesse já há alguns anos, né? A cibernética virou meu tópico central, fica assim, no samba de uma nota só, tudo eu trago para a cibernética, a discussão toda vai para a cibernética. Né, e essa questão da cultura brasileira também, né? Óbvio, a gente está imerso nela. Pensar o Brasil é uma necessidade, é meio fundamental, uma necessidade, no momento é uma angústia, né? E mais que nunca a gente tem que fazer todo esforço para nos pensar, né? Então é um modo de, né, me pensar, nos pensar e pensar a gente coletivamente e nesse momento, né, da cultura, né, brasileira e, né, cultura global mesmo, né? É uma questão de sobrevivência, né? E essa ideia de trazer uma discussão de Eros, né, para juntar com a cibernética, eu vou tentar ver, assim, como eu consigo clarear e ver qual que é o meu insight ao redor disso. Espero que vocês gostem dessa provocação e entrem nesse diálogo, nessa conversa. Porque, então, começando assim, dizendo que a cibernética tem muita crítica sobre os aspectos. Eu quero apresentar um pouquinho, discutir exatamente de que cibernética eu estou falando, né?
E tem uma crítica muito grande dirigida à cibernética, que ela dela ter nos mecanizado, ter tirado a subjetividade, tirado o corpo e levado a gente para um sistema muito abstrato, né? E aí, nesse sentido, é que eu acho que poderia ser até uma contribuição brasileira para a gente poder pensar mesmo, avançar a cibernética nesse sentido, né? Então, eu vou compartilhar a minha Vamos tela. lá, então. Vamos lá, nesse momento. Adriano, qualquer coisa... Estamos aqui. Tá. Você me... Tranquilo, pode... Tá ótimo, tá em tela cheia, perfeito. Vamos lá. Perfeito. Uma boa fala. Obrigado. Bom, então, como eu estava dizendo, nessa ideia de a busca por um fundamento erótico para a cibernética, né? E eu estou misturando aí desejo e cultura brasileira. Um pouco porque eu acredito que nessa fundação erótica para a cibernética, esse enquadramento erótico para a cibernética, a cultura brasileira, né, pode oferecer muito, e a forma como a gente aborda, né, assim, o desejo, a gente pode oferecer, dar um retorno mesmo para essa discussão maior sobre o que é a cibernética e quais são as bases dela, né? Bom, para quem não tem muito hábito, ou quem está fora do campo, né, a gente dentro da academia vai se especializando, igual eu estava dizendo, meu campo virou a cibernética, e às vezes você se pergunta, né, o que é cibernética? Hoje o termo ciber, né, cyber, né, está em todo lugar, né, assim, né, cibercafé, cibercultura, cybersex, cyber, né, isso e aquilo, né, crime cibernético. Então tem uma generalização em termos desse termo que não é exatamente errado, mas que ele né, é só parcial, né? Então, a cibernética, o que é a cibernética exatamente? Né? Assim, ela, na verdade, né, esse meu slide favorito, assim, com a ideia do digital, do dígito, da manipulação dos marionetes, né? Sempre uso essa imagem. E pensando mesmo, então, o que é cibernética? Vem na cabeça da gente, né? A ideia de internet, hoje em dia, você perguntar para um leigo, para a pessoa comum, né? As coisas ligadas à internet, ligadas a computadores, ligadas ao digital, né? Aprofundando um pouco mais ligado à automação, que a gente vai entender. E aí a gente entrando mesmo na concepção mais precisa do que é cibernética, a gente vai chegar na questão do controle, na questão do feedback, da retroalimentação, né, que é ligado ao controle e automação. Mais refinadamente, a cibernética vai lidar com a ideia de recursividade, né? E, no que mais me interessa, a cibernética vai lidar com a ideia de conversação, né? Bom, eu vou tentar passar um pouquinho por essas coisas, né? Estou pegando uma definição, né, a cibernética, assim, ela não é, né, o digital, não é o computador, não é a internet, né? É, na verdade, uma ciência que surgiu, né, no meados dos anos 40, 1940 para cá, e é uma ciência com uma data precisa de quase que de nascimento, né? E que foi resultado de um encontro de vários especialistas de várias áreas tentando entender alguns fenômenos que a ciência tradicional não conseguia explicar. Então, a definição que a gente tem nessa do Halligan Jocelyn, né, que eu acho legal, que dá um bom apanhado, né? Cibernética é a ciência que estuda os princípios abstratos de organização em sistemas complexos, né? Então, aí já dá a dica, né, princípios abstratos de organização em sistemas complexos. Seu interesse não é tanto sobre o que consiste o sistema, mas em como ele funciona. Isso aí é outra coisa, né? É um deslocamento. Em vez de olhar para a coisa, você olha como ela funciona, quais são os mecanismos dentro dela, né? Então, a cibernética foca no modo como os sistemas, né, quaisquer sistemas, usam informação. Como eles modelam, né, como eles criam um modelo do que eles estão trabalhando e como eles controlam as ações para que eles
prossigam funcionando, né? Para que eles sigam em frente. E para que eles mantenham seus objetivos ao mesmo tempo em que eles vão contrabalancear nas perturbações do meio ambiente. Então, essa ideia da cibernética é olhar um sistema, como que ele funciona, como que a informação acontece dentro dele, né, e como que ele reage ao meio ambiente, às perturbações que vêm do meio ambiente. Né? Ou seja, a cibernética ela é inerentemente transdisciplinar. Na verdade, essa ideia do transdisciplinar surge com o surgimento da cibernética lá nos anos 40, né? E esse pensamento cibernético ele pode ser aplicado para entender, para modelar, né? Criar modelos, para projetar sistemas, né? Desenhar sistemas de qualquer tipo. Sistemas físicos, né? Como a máquina, sistemas tecnológicos, sistemas biológicos, ecológicos, psicológicos, sistemas sociais, né? E mesmo qualquer combinação desses, né? Então, é bem interessante fazer esse deslocamento da cibernética como uma coisa ligada a computadores, internet, etc. E pensar que é uma coisa ligada a sistemas, que podem ser sistemas físicos, sistemas, né, pode ser uma empresa, uma escola, uma organização qualquer. A cibernética lida com o funcionamento desses sistemas. Né? E um outro ponto que eu acho importante para a gente levar essa discussão para onde eu quero, né? Assim, pensar a questão de Eros, nesse momento cibernético que a gente vive, né? Aí entra a cibernética da segunda ordem, né? Que é um momento em que tem um corte na cibernética, não um corte, tem uma quebra, né? Onde é feita uma crítica à própria cibernética, os próprios ciberneticistas fazem uma crítica à própria cibernética e eles iniciam um novo pensamento sobre a cibernética, que é o que eles chamam da cibernética de segunda ordem, né? Que é onde eles tentam trazer o próprio observador dentro desse sistema. Enquanto a cibernética da primeira ordem, então, trabalha com essa ideia, a gente observando um sistema qualquer e entendendo o seu funcionamento, né? De repente, a cibernética de segunda ordem vai falar, mas eu tenho que uma pessoa me observando o sistema, vai me ver como parte desse sistema. E aí a coisa complica um pouquinho, né? Porque se a gente pensar o sujeito como parte do sistema, o sujeito é bem mais complexo, né? Exatamente com a indeterminação e o desejo e tudo mais. Né? Aqui, só para pegar lá atrás, no começo da cibernética, eu gosto de provocar, dizendo que a cibernética é uma tentativa de compreensão do mundo após a morte de Deus. Né? Nesse sentido que, de repente, né, culturalmente dizendo, né, simbolicamente dizendo, tem esse no mundo científico que a gente vive, vamos dizer assim, né? Você tem o coroamento, que seria esse cancelamento, né, para usar a palavra do momento da moda, né? Esse cancelamento da ideia de um Deus por trás de tudo. Então tem uma morte de Deus, e aí o que é que dá sentido ao mundo? O que explica o mundo se a gente não tem, né, a divindade, qualquer Deus, qualquer divindade para explicar, né? Então, a cibernética pode ser vista também como essa tentativa de compreensão do mundo fora desse universo, dessas outras explicações, né? Essas outras explicações transcendentes. Aqui só um pequeno exemplo do Grey Walter, que é um ciberneticista inglês, né, do começo do século passado, né, de 1910, morre em 77, e que foi um criador da primeira maquinazinha que a gente pode dizer que era uma máquina cibernética. É uma coisa que para a gente hoje é muito banal, que é uma tartaruguinha que ele cria. Ele era, na verdade, né, um psiquiatra tentando entender o cérebro, e em um momento eles fazem um deslocamento grande que, diante da impossibilidade de entender o cérebro, eles começam a tentar criar alguma coisa que se comporte como o cérebro. Né? Ao invés de rachar a cabeça e olhar lá dentro, que não dá muito certo, né? E se a gente construir alguma coisa bem dentro daquele sentido, né, de que a gente só conhece aquilo que a gente constrói, né, só é possível o homem conhecer aquilo que ele constrói, ou seja, vamos construir alguma coisa parecida com o cérebro humano. Né? Eu vou compartilhar um vídeo aqui, não sei se vai sair muito bem, mas só...
In a simple villa on the outskirts of Bristol lives Dr. Gray Walter, a neurologist, who makes robots as a hobby. They are small. He doesn't dress them up to look like men. He calls them tortoises. And so cunningly have their insides been designed that they respond to the stimuli of light and touch in a completely lifelike manner. This model is named Elsie, and she sees out of a photoelectric cell which rotates above her body. When light strikes the cell, driving and steering mechanism sends her hurrying towards it. If she brushes against any object in her path, contacts are operated that turn the steering away, and so automatically she takes avoiding action. Então, essa primeira tentativa, né, de construção, que a gente hoje todo mundo, né, já viu ou tem, né, um desses aspiradores de pó tipo Roomba, né, ou uma maquininha dessas, um desses robozinhos, né, funcionando na casa da gente, né. Então, você tem no início, você tem assim, um mundo, várias pessoas pensando no mundo, né, essa ideia das máquinas, dos robôs, de uma espécie de automação, a ideia de sistemas, você tem, né, um campo fértil de coisas acontecendo nessa época, né, na década de 40, e de repente, né, aconteceu assim, essa fundação americana chamada Macy, ela criou uma série de conferências de estudos mesmo, estudos avançados, vamos dizer assim, e uma dessas conferências agrupou uma série de matemáticos, antropólogos, cientistas da que estava nascendo, então, ainda, né, a ciência da computação, né, assim, né, agrupou, então, pensadores chaves, né, de várias áreas do conhecimento para tentar discutir, né, tentar entender mecanismos que não eram explicados ou compreendidos totalmente pela ciência tradicional. E eles se colocaram, então, nessa ideia, se colocaram nesse grupo, né, para estudar mesmo assim, que eles chamam das causalidades circulares e os mecanismos de retroalimentação, né? Então, esse é o começo da primeira conferência. Foram 10 conferências ao longo de quase 10 anos, 10 conferências com o objetivo explícito mesmo de estudar esses fenômenos de causalidade circular, né, onde uma coisa causa circularmente, não linearmente, como os fenômenos pensados pela ciência tradicional, né? E o curioso, que a gente sempre associa a cibernética com ciências duras, e com automação industrial, com mísseis, né, teleguiados e tudo mais, mas nesse começo ela é exatamente para pensar esses mecanismos nas ciências biológicas e sociais, né? Então, aí é que dá essa conferência, né, que tem participação desse mundo de homens, né, e uma mulher, que é a Margaret Mead, bem típico, né, do momento do nosso universo, né? E esse grupo, então, vai começar a estudar e definir isso, e no final eles vão dar um nome mesmo, que é chamado de cibernética, né, definido aí pelo Norbert Wiener, né, que é esse matemático que participa dessas reuniões, e ele vai escrever um livro sobre questões correlatas, e ele vai definir, então, a cibernética como a ciência da comunicação e do controle no animal e na máquina, né? Então, Wiener, que fica conhecido como o pai da cibernética, ele vai né, escrever, colocar essa definição, né, que fica sendo essa definição como a grande definição de cibernética. Só que a gente tem inúmeras outras definições, cada pensador desses, cada intelectual desses vai definir cibernética de um jeito, mas essa ficou sendo a mais conhecida, né? E ela foi muito assustadora na época, por quê? Assim, ciência da comunicação e do controle, né? Do controle é uma palavra difícil aí, né? Ligada ao poder, né? E isso foi um problema que a cibernética enfrentou. Mas e o choque grande está nas duas palavras seguintes, né? O controle e a comunicação no animal e na máquina. E aí ele já deixa de diferenciar, né, o ser humano dos outros animais e propõe aí uma similitude entre os animais e as máquinas, né?
que é o grande choque que tem. Então, se Darwin já provoca um grande choque ao dizer que tem uma continuidade, né, entre os animais e os seres humanos, né, a cibernética vai causar um outro choque dizendo que tem uma continuidade entre os animais, os seres humanos e as máquinas. Ou seja, os sistemas, nós como sistemas funcionamos de forma muito parecida, né? Aí outra definição que eu gosto muito, que é do Ross Ashby, que é esse ciberneticista também da velha guarda inglês, que a cibernética é o estudo de todas as possíveis máquinas abstratas, né? Então, nesse sentido, é um estudo dessas relações de qualquer coisa que você possa chamar, qualquer sistema que você possa chamar de máquina, né? Sim. Mas é um estudo abstrato, ou seja, um estudo dessa abstração. E isso vai ser um dos problemas colocados ou trazidos pela cibernética, né? É uma das críticas que ela vai receber. E aí, por último, aqui, assim, um outro comentário, né? Não é bem uma definição, mas um comentário do Gregory Bateson, que eu acho também bacana, né? Ele vai dizer que a cibernética é a maior mordida que a humanidade deu na árvore do conhecimento, né? Deu na fruta da árvore do conhecimento nos últimos 2000 anos. Bem colocando impacto mesmo, que essa ciência de compreensão de sistemas, né, de funcionamento da comunicação de sistemas, né, é uma compreensão do mundo e do funcionamento do mundo, de grande parte do mundo, grande parte, porque alguma parte não se entrega a explicação, né? E ele vai dizer isso mesmo, né, que, né, é uma grande mordida que a gente deu na fruta da árvore do conhecimento desde que a gente saiu do paraíso, né? Eu acho esse comentário dele bem interessante. Mas aí a cibernética Então, a cibernética, essa ciência que vai dar lugar ao desenvolvimento do computador, né? O computador não surge com ela, mas surge concomitante e é desenvolvido muito pelos princípios cibernéticos, né? Toda a automação industrial, né? Assim, uma aplicação militar, né, os mísseis teleguiados e tudo mais, vem toda essa coisa ligada à cibernética, e tem um momento que, né, de repente, tudo vira cibernético, né, a filosofia, a história, a literatura, todo mundo conheceria essa ideia da cibernética, e vem um momento de crise, né, que a própria cibernética, né, os próprios ciberneticistas vão fazer uma crítica violenta à própria ideia da cibernética, né? Primeiro, o próprio Wiener, lá no comecinho da cibernética, ele já escreve um livro, logo que ele lança o livro formalizando a cibernética, ele já escreve um livro falando dos perigos que a cibernética podia representar, né, que é da exploração do homem pelo homem, né? Ele faz essa crítica, hoje mais do que nunca, ela é super pertinente, né? Vale a pena, para quem se interessar, vale a pena ver esse livro dele. Mas aí tem uma crítica que vai ser feita pela Margaret Mead, e isso é tão curioso, porque é a única mulher participando desse grupo, né? E nesse grupo se reunia formalmente, né, de forma muito sistemática, né, para produzir esse corpo de conhecimento, né? E a Margaret Mead faz uma crítica muito direta, dizendo: olha, essas nossas reuniões, esses nossos encontros estão tão hierárquicos, né, assim, tão, hoje a gente diria, né, assim, tão falocêntricos, né, tão machistas, né, tão centralizados nessa estrutura que a gente critica, né, que a própria cibernética critica, e ela coloca, ela propõe, então, por que a gente não aplica a ideia de cibernética à própria cibernética? Por que a gente não faz uma metacrítica, né? E nesse sentido que vai surgir o que a gente chama de cibernética de segunda ordem, que é uma cibernética que critica, assim, os próprios princípios cibernéticos, e aí cria um avanço, né? Isso se dá de que forma, né? Assim, a ideia básica, né, é bem que a cibernética de primeira ordem, né, ela seria a cibernética dos sistemas observados, né? Então, eu estou observando um sistema qualquer, um sistema maquínico, um sistema social, um sistema biológico, né? E eu entendo o funcionamento desse sistema, mas aí uma pessoa de fora, me olhando, observando esse sistema biológico que seja, vai me ver a mim e a esse sistema como um novo sistema, né?
Então, essa ideia de um deslocamento, que um observador externo vai me ver incluído no sistema, ele abre espaço para a gente pensar essa ideia de um novo tipo de sistema onde eu, como observador, estou incluído nesse sistema, né? E aí o que eles vão chamar, o Harrison Foster, né, e a Margaret Mead, vão chamar de cibernética de segunda ordem, né? A cibernética dos sistemas observantes, né? Aqui eu queria voltar só nessa crítica, que já é uma crítica mais recente também que a cibernética vai sofrer, mas que é muito dirigida à cibernética de primeira ordem, que é essa ideia, né? A cibernética transformou o humano em máquina, né? Transformou o pensamento numa coisa maquínica, numa coisa, né? A mente numa máquina, né? Ela trabalha com a ausência do corpo, né? Porque ela pensa muito na questão da abstração das situações, né? Concretas, né? Então aí tem uma ausência de corporeidade, e com isso vem o fim de uma subjetividade, né? Essa discussão, ela acontece no comecinho da cibernética também, e ela é absolutamente reprimida, né? Acho que nas primeiras reuniões, nas primeiras reuniões desse grupo de ciberneticistas lá, né, tem um psiquiatra, psicanalista americano que traz essa discussão do inconsciente, né, que ele fala, ó, se a gente quer pensar esses temas, a gente tem que pensar também a questão do inconsciente, né? Ou seja, né, o observador que a gente fala, ele é um ser desejante e que trabalha com o inconsciente, né? E o McCulloch, que era um dos organizadores, assim, rejeitou totalmente, assim, foi meio na base da carteirada. Não, nós não vamos trazer essa discussão, porque essa discussão vai inviabilizar, né, o avanço disso que a gente quer, né, que é entender esses sistemas, ou seja, vai atrapalhar demais. Então, vamos tirar para o lado. Então, a cibernética nasce, né, a cibernética de primeira ordem nasce com esse problema, né, onde a questão sutil do inconsciente, ou no caso, não sei nem se era o termo inconsciente que esse psiquiatra usava, né, mas essa questão da subjetividade ela é relegada exatamente para não, vamos dizer assim, não atrapalhar, né, uma certa linearidade que estava acontecendo ali nas discussões, né? Ou seja, a Margaret Mead estava coberta de razão a fazer a crítica a esse grupo, né, nessas reuniões, né? Então, esses aspectos, né, do inconsciente, da subjetividade, eles ficaram meio reprimidos até o surgimento da cibernética de segunda ordem, que começou a pensar na ideia de reflexividade, né, na ideia de como que as ações retornam a mim, né? Se a cibernética está pensando o universo do feedback, né, assim, da retroalimentação, se eu estou no circuito dessa retroalimentação, assim, eu sou um complicador para essa retroalimentação. Eu, como ser desejante, né, eu vou trazer uma cota grande de indeterminação para essa representação, né, para essa retroalimentação, para esse feedback, né? Aí um conceito que é muito interessante, que eu acho significativo também, que aparece com a caixa preta, aparece com a cibernética, que é a ideia da caixa preta. Tem esse conceito em outros lugares, mas o Ross Ashby vai aplicar isso na cibernética, e de lá ela vai ser aplicada em vários outros lugares, né? Essa ideia de que se eu não entendo um mecanismo, mas eu sei o que é o input dele e sei o output dele, de repente eu abstraio o mecanismo interno e continuo trabalhando com esse mecanismo, né? Vamos dizer assim, se eu tenho alguma coisa que eu não estou compreendendo, a ciência tradicional diria, eu tenho que abrir, né, essa coisa, olhar lá dentro para ver o que está acontecendo lá dentro, né? E o Ross Ashby, né, vai trazer essa ideia e falou, não, por que a gente não chama isso de uma caixa preta, né? E eu sei o que está, o input que está chegando até esse sistema ou essa coisa, e sei o que está acontecendo, né?
E aí eu continuo trabalhando, ou seja, eu não preciso entender o que está dentro desse mecanismo, né? É mais ou menos assim, por exemplo, a gente não, né, um exemplo clássico também, uma fechadura. Se eu fosse pegar pela ideia da ciência tradicional, para eu conseguir usar uma maçaneta, eu teria que entender o mecanismo, eu teria que saber como acontecem as engrenagens dentro da maçaneta para eu conseguir abrir uma porta, né? No entanto, a gente aprende desde criança que a gente vai lá, abre a maçaneta, a porta abre, você sabe uma ação sua e o resultado dessa ação. E, ok, depois você pode querer entender o que acontece lá dentro, mas você não precisa disso, né? Ou seja, tem um deslocamento em termos de paradigma aí que é muito forte, que eu começo a pensar em termos de performance e nem tanto em termos de uma representação do conhecimento de uma forma mais estrita, né? Então, essa ideia de que a minha performance consegue me dar espaço para eu continuar atuando no mundo. E tradicionalmente a gente pensaria que a gente teria que entender o mundo para você atuar no mundo. Então, essa ideia da caixa preta na cibernética está meio confusa a minha explicação, mas espero que vocês tenham conseguido pegar a ideia, né? Porque essa ideia da caixa preta é muito importante porque ela abre espaço para a gente continuar agindo no mundo sem ter que entender o mundo de forma absurda, né? De forma total, sem ter que clarear o mundo no sentido de abrir todas os mecanismos que, no fundo, a gente ia chegar na estrutura da matéria, né? na última partícula, né? Ou seja, nesse sentido, a cibernética, especialmente a cibernética de segunda ordem, vai trazer um espaço da ignorância. Falar assim, olha, a gente consegue continuar ignorante e agindo sobre o mundo. Então, é um alívio, né? Bom, mas eu estou falando, então, que a questão do corpo, né, está, né, ausente lá no começo da cibernética, né, assim, o corpo, a subjetividade, né, assim, o sujeito desaparece, né, ficam sistemas maquínicos, abstratos, tudo mais, né? Mas quando a gente pensa, né, vamos dizer assim, que hoje a gente vive, não há dúvida nenhuma, a gente vive num meio ambiente absolutamente cibernético. Né? O meio ambiente onde a gente está hoje, estou usando o termo meio ambiente como provocação também, né? Ou seja, o ambiente onde a gente vive, ele é um ambiente, né, absurdamente cibernético, né? Tanto aqui eu usando o computador para conectar com vocês através da rede, quanto o meu celular, quanto o meu carro, né? Ou seja, a gente está imerso de uma forma absurda dentro dos princípios, né? Dos princípios e das consequências, né? Disso que foi criado pela cibernética, né? E se a gente faz essa crítica que não tem, né, que é uma coisa dessubjetivada e tudo mais, quando a gente vai olhar o que está acontecendo hoje, você vai ver que, por exemplo, as redes sociais, que para mim é o exemplo maior do nosso universo cibernético, né, do nosso meio ambiente cibernético, nossas redes sociais são absolutamente calcadas na questão do desejo, da sedução, do gozo, né? Você não precisa nem ir naquelas estatísticas, né? Assim, eu nem sei atualmente qual é o número da estatística, mas há mais tempo eu lembro, né? Assim, um número absurdo, né? Grande parte do que circula pelas redes, né? Assim, é pornografia mesmo, é um número, uma percentagem altíssima, sei lá, era 70%, 80% do material era material chame-se de pornografia, o que for, mas é material ligado à questão erótica, né? Bom, então o que aconteceu? Se a cibernética tira, né, o sujeito, o corpo e o gozo da equação, por que a gente hoje está vivendo isso, né? Bom, aí eu queria colocar, e aqui tem né, referir a um textinho que eu escrevi e publiquei recentemente, né? Para além de um corpo cravado de likes, né, assim, que é essa ideia que hoje a gente tem o corpo o tempo inteiro nas redes, né, na internet, né, as selfies, né, assim, um retorno do corpo, o TikTok, as danças, um erotismo exacerbado, né, das pessoas se exibindo e se seduzindo, ou seja, isso teoricamente, né, o corpo está todo, né,
imiscuído nas nossas mídias, né, sociais, né? Mas se você pensar, né, eu acho que tinha que pensar para além desse corpo que eu coloco, assim, um corpo cravado de likes, né, que a gente fica tirando selfies, oferece no TikTok, no Instagram, no Facebook, na sua rede de preferência, né, para que ele seja ali cravado de likes, né, assim, e não tem como, né, não lembrar, né, de São Sebastião, né, e essa foto que eu acho genial, né, do Muhammad Ali para a capa da Vogue, que foi um choque essa foto também, né, assim, dessa, né, desse oferecimento do corpo, né, para, né, para os outros, né, assim, e se a gente, né, essa brincadeira da seta, se a gente pensar que o cursor nosso, né, assim, é uma referência à seta, que é uma referência, né, assim, a coisa mais antiga do caçador, né, assim, da gente poder, né, o caçador que caça, né, usa com seu arco e flecha, né, assim, vai caçar um animal, né, assim, e vai usar mesmo a flecha para atingir esse animal ou essa, vamos dizer assim, buscar essa informação, né, eu acho que tem um salto, né, assim, da flecha que a gente lança para controlar uma situação e da flecha que está na tela do meu computador, assim, o cursor com esse resquício da flecha, né, assim, e o cursor, então, como esse operador dos likes, né, assim, dessa economia dos likes, né, assim, troco likes por alguma coisa, né, assim, vender o corpo em troca de likes, né. Então, eu gosto de dizer assim que quando a gente pega mesmo a nossa rede, sem dúvida nenhuma, né, assim, é tudo calcado. Um desejo, né, o nosso desejo, uma sedução absurda, né, problemática e gozo, né, assim. Essa que é a base de funcionamento das redes sociais, tá aí, Facebook, né, Instagram, seja o que for, né, e funciona bem dessa maneira, né, assim, mapeia o meu desejo, né, assim, me seduz, né, assim, e me oferece um gozo nesse uso da rede. E é tão gozoso que eu não consigo sair, passo horas, passo dias, né, assim, e vicio, né, assim. E estamos aí com isso, já é um problema de saúde pública, né, assim, o vício nas redes, né? Ou seja, tem um gozo muito claro aí. E agora, qual que é o complexificador aí? Que esse gozo, né, ou seja, esse jogo, né, de mapear o desejo, seduzir o desejante, né, assim, e oferecer ele um gozo, um gozo absurdo, oceânico, né, é viabilizado pela automação cibernética, né? Isso que é o que a gente tem que compreender, que é o mais contundente aí, né? E que acho que é um dos pontos difíceis para a gente hoje, ver como lidar com isso, como sair disso, né? Que a gente automatiza um processo de manipulação do meu ser enquanto ser desejante, né? Então, essas redes hoje, elas criam armadilhas imagéticas, né, assim, que me capturam num loop, né, de puro deleite, né, e que desconsidera a distinção entre público e privado de uma forma absurda, né, e aí, pegando bem pesado com o Flusser lá, com o fim dessa distinção, vem até o fim da política como a gente conhecia. Porque hoje você não tem público e privado, e talvez das coisas que mais me irritam nas redes seja exatamente essa mistura de todos os âmbitos, né, assim, do público, do privado, né, assim, do estético com o ético. Então, você está vendo gatinho, aparece... Não, você sabe do que eu estou falando, assim, essa mistura toda e uma aparente desorganização dessa sequência, né, assim, que não é inocente, né? Os algoritmos misturam isso exatamente para que a gente se perca, né, nesse universo, né? Você tem uma notícia política, você tem uma coisa artística, você tem alguma coisa erótica te chamando ali, você tem uma coisa familiar, você tem uma coisa pública, e esse universo de informação vai chegando. E é muito interessante que
o Facebook agora está sob pressão muito grande, né? Assim, e uma das pressões que eles estão sofrendo, assim, grande, é para que colocassem a timeline numa ordem cronológica, temporal. Porque essa retirada da ordem cronológica já é uma forma de criar um labirinto onde a gente se perde, né? Onde a gente fica só nesse jogo de sedução e gozo, né? Então, eu gosto de dizer assim que as redes sociais são literalmente armadilhas, redes de captura social. E o enredamento se dá nessa coisa, né? Me captura, me publica e dispersa, né? Me dispersa enquanto ser desejante. Ou seja, é uma estrutura muito cruel, né? Assim, de nos capturar, nos tornar público, né? Assim, e, nesse sentido, aí o Wilhelm Flusser, que é esse filósofo, né, tcheco brasileiro, que eu acho super importante para a gente entender esse momento, né, que ele vai colocar, tem uma dispersão. Né, e essa dispersão, né, ela é complexa, porque é algo tão difuso, né, que eu falo que esse algo tão difuso me remete à ideia do que o Freud chama de gozo oceânico, né, da criança, do bebê, antes dele começar, sei lá, a definir as coisas, né, esse gozo oceânico, né, assim, onde a gente tem um corpo que é absolutamente fragmentado, dispersado numa correnteza de imagens lindas, deliciosas, maravilhosas, né, assim, e que a gente não consegue sair delas, né. E aí tem essa que é uma das invenções, eu acho, das invenções mais cruéis da nossa época, né, que é o infinite scroll, né, assim, o scroll infinito, a barra de rolagem infinita, né. Eu não sabia que isso tinha um inventor, e você tem um inventor, né, tem o cara que hoje ele se diz arrependido de ter criado essa ideia da barra de rolagem infinita, né, porque ela transforma a navegação da gente numa espécie de queda livre, que eu brinco assim, uma cisterna de imagens, né, cujas paredes são imagens superficiais, lisas, sedutoras, onde a gente vai, né, e isso nunca acaba, né, assim, é um gozo infindável, e ainda com essa ideia do hiperlink, e agora esses algoritmos, né, que vão gerenciar esse processo de que vai conectando, então você clica numa imagem, ele já te mapeou, né, traz outra imagem parecida com aquela e vai associando conteúdos e sem a solicitação da gente. Né, e pronto, você está preso nessa armadilha. Né? E é curioso que esse processo de livre associação é uma coisa tão potente que o Freud vai lançar a mão disso, né, de uma maneira tão bacana para conseguir acessar o inconsciente. Né? Só que hoje esse processo de livre associação que a gente tem nas redes não é livre associação nenhuma, né? São os algoritmos que vão associando, né, de forma inteligente, cheio de propósitos, ainda se fosse casual, mas não é casual, é cheio de propósito, para me conduzir para um lado ou para o outro, para me radicalizar num lado da política ou outro, né? Assim, que eu brinco que a gente tem uma espécie de psicanálise automática nesse momento, nessas redes hoje, que ao invés de curar, né, assim, ela nos aliena e promete esse gozo fácil, né, assim, computado em likes, né? E na verdade tudo que eles querem, tudo que o Facebook, Instagram, né, assim, tudo que o TikTok quer é a minha atenção, né, para vender no mercado dos grandes dados. E se para isso eles precisam recorrer ao meu desejo, eles recorrem, né? Assim, a sedução do meu desejo, mas o que eles querem mesmo é vender a minha atenção. E vende, né? Minha atenção vale muito na economia de atenção que a gente vive, né? Agora, tem uma coisa curiosa, né? Que eu acho que esse corpo que a gente fala, e aí que eu acho que está o problema, né? Esse corpo que está no TikTok, no Facebook, no Instagram, né? O meu corpo que está nesses lugares, né? É um corpo com pouca informação, na verdade. Mas se a gente pegar a ideia de informação, como Flusser coloca, né, que a informação é a não redundância. Se a coisa é redundante, a gente já sabe o que é, não tem informação ali, não tem informação nova. Né? Informação é só onde tem alguma novidade. Então, esse corpo que a gente joga nas redes é um corpo sem nenhuma informação, com pouquíssima informação. Ele é uma redundância imagética. Né? E a gente tira as selfies todas, assim, as selfies são sempre
assim, a gente vai tirando, não, essa não está boa, tira outra, a hora que chega uma boa, aí você vai, essa eu posto, né? E eu até estou usando o termo, essa eu posto, porque, né, a gente se pega, é muito fácil de ver os outros fazendo isso, né? A menina lá se modelando, se moldando para entrar numa imagem já pré-existente, até ela chegar naquela imagem pré-existente e falar, aí tá bom, é essa posta, né? Ou seja, você tem um modelo de uma imagem, você tem que se encaixar nele para poder ir lá, né? E isso é curioso, porque eu já me peguei fazendo isso também, né, gente? Isso quando você escolhe o seu selfie, né, a sua selfie, né, o gênero que você chama isso, né? E quando você encaixa nesse modelo ideal pré-definido, aí sim pode postar. Ou seja, ali, dentro dessa ideia de que informação é informação nova, ali não tem informação nova, tem só uma recorrência em termos de um plasmar a mesma coisa, ou seja, você vai ter uma redundância, e é curioso, porque essa redundância, assim, nessa pouca informação, que eu acredito que está a sedução desse corpo da rede. Tem uma absorção instantânea, né? Assim, pá, né? Assim, é tudo, né? Vão reduzindo o tempo, né? Assim, né? O vídeo no TikTok, sei lá quantos segundos que pode ter, vai só reduzindo, é uma coisa pá, 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 tão instantâneo e que demanda só um grau zero de um feedback, é um clique, né? Assim, no próprio Instagram, por exemplo. Facebook você ainda comenta um pouco mais, comentários são maiores. No Instagram você não tem nem espaço para comentar, é sempre uma coisa reduzindo ao máximo essa coisa do feedback, né? Assim. Então eu diria que esse corpo que a gente disponibiliza para ser cravado, né, cravejado de likes, né, é um corpo que é uma mescla de imagem e carne e que ele se delicia nesse engajamento de uma pura estética, erotismo, mas ele paira numa progressão, né, né, essa coisa da barra de rolagem infinita, né, uma progressão sem progresso, porque você vai, nunca acaba, e suprime, né, essa distinção entre público e privado, que é, como diz o Flussi, o fim da política. Né, assim, é uma manipulação mesmo da questão política. Né? Então, aqui só fechando esse pontozinho, né, assim, que eu acho que é preciso recuperar o aspecto lúdico das redes. Mas não se trata de gamificar, né, assim, o nosso cotidiano. Essa palavra gamificação é só mais uma estratégia mercantilista de apropriação do nosso impulso lúdico para jogar. Eu diria, então, que melhor a gente mirar nos exemplos dos DJs, dos MCs, né, esses seres que eu coloco que são deliciosamente heterotróficos, que, através da colagem, da apropriação, transformam o excesso de informação em um caldo, né, de primordial para a criação. Você cria esse caldo onde você vai criar a partir dali. Né? Eu acho que os DJs e MCs são um exemplo preciso da chamada cibernética de segunda ordem, onde eu, como observador, me incluo no sistema observado, né? Onde a gente recursivamente atua sobre si mesmo e sobre o sistema, ou seja, brinca com o sistema. Então, eu acho que a ideia, né, assim, dentro desse, né, pensar a saída para esse corpo, né, na rede, né, é muito essa, né, que o corpo, ok, a gente pode julgar o corpo na rede, mas é mais do que, mas é jogando com a rede que a gente pode esperar essa trama desse enredamento. Então, se jogar na rede, ok, mas tem que jogar com a rede, fazer um jogo com a rede. Né? Assim, e aí acho até interessante, porque os meninos às vezes fazem isso mesmo, perverter o uso da rede, né? Perverter o uso do algoritmo para conseguir uma coisa que não estava prevista no algoritmo. Né? Eu acho que esse jogar, esse brincar, né, com a rede é que pode superar essa trama de enredamento, né, e voltar a ser um corpo vivo fora dessa armadilha. Né? E aí tem essa ideia, né, a revolução não vai ser televisionada. Assim, e o verso da música lá do Scott Heron, né, na verdade, a revolução não vai ser televisionada, ela vai ser live, né? The revolution will be live. Né? Live hoje virou esse termo. Né? Só que hoje, esses avanços, né, da tecnologia, eu diria que a nossa live poderia ser baseada em esquemas de retroalimentação lúdica, que elas não são. Como aqui, por exemplo, agora, no momento nesse onde eu estou falando para uma tela, não vejo, né, as pessoas, ou seja, não tem interação minha com a audiência,
você vê que a gente perde com isso, né? Então, as lives, elas deveriam ser, sim, nesse sentido, elas seriam mais políticas, né? Ainda que a gente tenha aqui a possibilidade de mandar perguntas, depois nós vamos, espero que a gente tenha um diálogo, né? Mas ainda acho que essas mídias, como a gente as tem, como a gente as usa, né? Assim, elas são muito pouco dialógicas, né? E aí, para puxar, então, para a questão da cultura brasileira, né? Como ela pode ajudar nesse debate? É que eu trouxe, então, duas coisas. Eu vou trazer um pouco uma discussão sobre cultura brasileira, mas eu queria pegar 2 exemplos, assim, da capoeira e da Lígia Clark, né? Mas aí, falando, então, um pouquinho o que eu acho que a cultura brasileira pode ajudar nesse debate, que a gente hoje está vivendo um momento muito difícil no país, que a gente, né, parece que a gente se desconhece enquanto cultura, enquanto grupo social, enquanto Brasil, né, com todos os nossos, né, o mito do homem cordial brasileiro, tudo caindo por terra, né, assim, mas o racismo aparecendo, a violência aparecendo mais do que nunca. Mas eu acredito que isso, primeiro, isso é fruto dessas ferramentas cibernéticas, né, de polarização extrema, né? E eu acredito que isso também é uma amostra, vamos dizer assim, de uma parte, né, vamos dizer, de uma elite, né, brasileira. É difícil falar assim, mas eu acredito, né, assim. Darcy Ribeiro colocava isso bem claro, né, assim, quando você pega a expressão popular brasileira, né, assim, ela tem uma validade absurda. Darcy Ribeiro, Lina Bobardi, acho que são 2 mestres, assim, nesse sentido de olhar o povo brasileiro, né? E aí eu manteria que a gente, enquanto a cultura popular brasileira, a gente é caracterizado mesmo pelo sincretismo, eu diria, né, pelo canibalismo, assim, para remeter a Oswald de Andrade, né, assim, com antropofagia, pela informalidade, pela plasticidade e pela ludicidade, né? E eu diria plasticidade, está muito na moda falar em resiliência, né? Assim, você vai ver, eu falei assim, não, a gente não é resiliente, a gente é plástico, né? Assim, a resiliência é aquilo que volta à forma, né? Depois de uma deformação volta à forma antiga, né? E o plástico aceita e vai dali para frente, né? Eu diria que a nossa cultura ela é plástica, e esse termo é muito legal, assim, porque é plástico como é plástico o nosso cérebro, né? Assim, essa ideia da plasticidade como aceita uma deformação e a partir dali outra deformação você vai avançando nisso, né? Eu queria então pegar esse exemplo da capoeira, né, como uma ilustração lúdica de como viver ciberneticamente, né? Esse debate eu fiz juntamente com um doutorando meu, Cristiano Cesarino, e a gente apresentou no congresso de cibernética, onde estava discutindo o que é viver ciberneticamente, né? Eu falei para eles, olha, a gente tem um exemplo, que é a capoeira, né? Esse salto, né, assim, né? A capoeira, né? Todos vocês conhecem mesmo, né? Assim, ela tem várias características que eu diria que é cibernética, né, avant la lettre, né, antes da cibernética, né, mas tem uma similaridade, uma coincidência, né? Se a cibernética inaugura a ideia de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, né, ou metadisciplinaridade, essa discussão toda, né, a capoeira é isso também. Ela é uma dança, é uma luta, é um jogo, né? O capoeirista fala que vai brincar, né? Vai dançar, ou seja, ela ironiza, tem uma certa, tem um desprezo por essa separação dessas categorias. Ela é tudo isso. Ela é uma luta, é uma dança, é um jogo, é um espetáculo, né? E aí ela vai ter, né, assim, várias estratégias dentro da capoeira são muito próximas a toda a discussão da cibernética, né? Então, a ideia de circularidade, feedback que vem na cibernética, né? Assim, capoeira, né, trabalha com a roda, trabalha com a ideia de uma circularidade entre o observador, quem está no meio, né, jogando, e quem está assistindo, né, essa troca entre quem está observando e quem é observado, quem atua e quem está na plateia, assim,
ela cria isso de uma maneira incrível, né? Ela é uma simplificação radical, e aí o exemplo que eu acho melhor é do berimbau, que é essa coisa que você toca, né, numa corda só. Se a cibernética é a ideia da simplificação de sistemas, né, da abstração de sistemas, né, assim, a capoeira trabalha com essa ideia da simplificação radical também, né, se ela praticamente não tem regras, né, as regras são mínimas, né, assim, trabalha com a ideia de auto-organização, né, você tem, né, então, se a cibernética inaugura a ideia de auto-organização, né, a capoeira também trabalha com isso. Numa roda de capoeira, assim, não tem um mestre de cerimônia que vai, agora você entra, agora você, né? Não, você tem uma organicidade que é muito interessante, né? E essa variação, né, essa mudança desse lugar, né, do observador, daquele que joga e que volta a ser observador, né? Então, se a cibernética da primeira ordem já cria uma separação rígida entre o sistema e o observador, depois a cibernética de segunda ordem vem inclui o observador no sistema, né? A capoeira já vai mais além ainda e vai dizer assim, olha, eu posso ser observador, posso voltar a jogar, posso estar fora, posso... Ou seja, tem uma circularidade e feita de uma maneira tão lúdica e leve que eu falo que a gente tem alguma coisa a aprender, que a cibernética tem alguma coisa a aprender aí, né? Primeiro, se a cibernética, né, inaugura também essa ideia de você, né, você tá, né, o teu nome Kubernetes é isso, né, o timoneiro que está no mar e ele tem que fazer a leitura do meio ambiente para corrigir a sua rota, né, e aí assim conseguir chegar no seu objetivo final, né, o timoneiro, Kubernetes, o governador, né, a raiz da palavra é a mesma, né? Então, é essa ideia de que você vai performar no instantâneo, né? Assim, e a capoeira é isso, né? Você tem essa... É um diálogo, né? Você tem uma estratégia instantânea que você cria ali no momento. Essa foto não é da capoeira, evidentemente, mas né, nessa apresentação para o ciberneticista, você falou assim, não resisto não mostrar, né? Porque uma das coisas bacanas da capoeira é não... Né, é um jogo que não tem exatamente ganhador e perdedor, né? Assim, e o objetivo é continuar jogando. Então, porque uma das premissas da cibernética, da primeira ordem, então, é a ideia do goal, né, do inglês, desse mesmo, o target, o goal, o objetivo, né? Assim, então, a cibernética estuda os sistemas que têm um objetivo para o qual ele vai se dirigindo, né? Eu falo, bom, a capoeira nos mostra que é possível existir um sistema que não tem gol, né? Nem gol no sentido de target, de objetivo, nem gol no sentido de disputa, de marcar, né? O objetivo não é ganhar, o objetivo é continuar jogando, né? E se a cibernética inaugura a ideia de diálogo, a possibilidade de ser da interatividade do diálogo, bom, a capoeira é isso também, né? O diálogo onde você tem, né, um diálogo de corpos, né? E aí o interessante que eu estou trazendo a capoeira aqui exatamente por causa disso, né? É algo absolutamente do corpo engajado dentro desse diálogo, né? Outro aspecto muito interessante que, né, se a cibernética busca superar essas distinções entre o agir, assim, e o representar a ação, né, assim, esse confluir, né, assim, a performance, né, assim, eu vou lá, abro uma saneta sem ter que compreender o mundo, né, assim, a capoeira também trabalha com o agir e o ensaiar, não tem distinção, é a mesma coisa, o treino e a ação, eles são similares, né? E eu digo que, nesse sentido, ele é uma performance topológica. Né? Assim, é mais da qualidade você performa o espaço, o lugar, o topos mesmo. Né? E o meu ciberneticista favorito, que é o Hayes von Foster, ele fala que a cibernética, especialmente de segunda ordem, ele fala que ela é mais parecida com a dança, né, do que um sistema linear de automação. Né? E eu falei, bom, né, se é preciso, né, dois para dialogar, é preciso dois para dançar, e nesse sentido a capoeira trabalha mesmo a ideia da dança como do jogo, da brincadeira e da dança e do diálogo físico corporal, né?
Outra definição de mais um ciberneticista, que a cibernética é a busca do equilíbrio dentro de um universo de limitações. O von Glaserfeld coloca isso, né? A cibernética é a tentativa da gente equilibrar as coisas dentro de um universo de constraints, né? de limites, né? Assim. Mas, bom, a capoeira é isso também, a busca de um equilíbrio dentro de um universo de limitações, né? E o Glaserfeld também fala que os sistemas cibernéticos eles buscam um ajuste, o ajuste do momento, né? O ajuste viável. Perfeito, capoeira continua sendo uma ótima ilustração, né, essa ideia de que a gente cria, o sistema cibernético trabalha com simetria e mutualidade dos lados serem equivalentes, né? Falei, a capoeira também trabalha com uma coisa que é através da idade, através dos gêneros, através dessa ignorar essas distinções, né? Assim, então, a brincadeira da ideia, né, da performance, a capoeira, para mim, é o melhor exemplo, né? Aqui eu queria dar um outro salto, estou vendo a minha hora aqui, né, só mais um pouquinho, né? A ideia de recursividade, né? Assim, que a cibernética trabalha com essa ideia da recursividade. E aqui eu queria pegar, então, para exatamente trazer para dentro da discussão do erotismo, esse verso do Caetano Veloso, né, do Menino do Rio, né? E quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo, né? E aí o Menino do Rio, né, o Zé Arthur Machado Petit, né? O Caetano faz essa música para esse menino durante um jantar na casa da Baby Consuelo, onde eles estavam lá, né? É uma música que nasce da interação, e é uma música que é forte e marca isso, vira filme e tudo mais, né? Mas esse verso especificamente do Caetano, que eu acho que me parece uma coisa assim lacaniana, né? Assim, eu não sei assim se Lacan falou alguma coisa assim, né? O Lacan, ciberneticista, né? Mas assim, muito do que ele fala é parecido com isso. Não sei se Caetano bebeu lá, mas quando eu te vejo, eu desejo o seu desejo, né? O que está implícito aí? Né, se a gente fizer uma leitura da cibernética para dialogar com essa frase do Caetano, né? Bom, quando eu te vejo, eu desejo o seu desejo. Já é o Caetano já desloca isso, porque assim, normalmente a gente pensa, quando eu vejo, eu desejo o outro, né? Eu te quero, eu te desejo enquanto outro, o corpo do outro, né? Um objeto outro, né? Assim, eu desejo o outro, né? Esse deslocamento eu desejo o seu desejo. É muito curioso, porque, ok, se eu desejo o seu desejo, e se a gente ciberneticamente acredita que existe uma mutualidade, o que vale para um sistema tem que valer para o outro, se a gente está no mesmo universo sistemático, né? Eu vou assumir que o seu desejo também é o desejo do meu desejo. Ou seja, eu desejo o seu desejo, mas o seu desejo vai ser o desejo do meu desejo. E aí a gente entra num loop, né, que é muito interessante, porque você entra numa circularidade em todos os termos da cibernética, né, do feedback, da circularidade, da retroalimentação. Então, eu desejo o seu desejo, que desejo o meu desejo, que desejo o seu desejo, e a gente vai, então, nessa poética do enovelamento, né, assim, e onde você dissolve a ideia do objeto, da objetificação que a gente vê acontecendo com o corpo, né, nas redes sociais hoje. Você tem essa excessiva objetificação, né, no campo da arquitetura também a gente tem uma excessiva objetificação, ou seja, essas tecnologias digitais cibernéticas viabilizaram uma excessiva objetificação, né, tanto do corpo quanto até no caso da arquitetura é uma outra discussão, mas no caso da arquitetura também, né, assim, esses objetos manipulados digitalmente, essas arquiteturas manipuladas digitalmente que viram, né, essa coisa assim, Dubai é o melhor exemplo da arquitetura como um excesso de objeto, né? Mas eu queria pegar nessa ideia da gente dissolver o objeto e chegar numa relação que ela não é abstrata. Aí que eu acho que está uma brincadeira que a gente pode dizer, olha, a relação pode estar no outro âmbito de dissolver o objeto, mas ela não precisa ser abstrata, né? Ela pode lidar com o desejo, né? E aqui eu queria, então, para fechar,
passar rapidinho pelo caminho da Lygia Clark, que eu acho fascinante, que ela vai do objeto à dissolução do objeto, né? E a Lygia Clark começa, né, com essas pinturas, né, planares, né, assim, onde quase que matemáticas mesmo, assim, com um grau de abstração grande, né, assim, e ela vai avançando até sair, né, dessa coisa do bidimensional e vai caindo, né, no momento ela passa para as bordas dos quadros, começa a pintar e até começa a trabalhar a escultura, e ela vai caminhar para isso de sair do universo da representação e partir para os bichos, né, que eu falo que são muito próximo da cibernética, essa ideia. I'm Peter Riley, curator of the Quick and the Dead here at the Walker Art Center. Aqui, que a gente tem aqui essa ideia do bicho, né, da Lygia Clark, que é a ideia exatamente de não trabalhar com a representação, trabalhar com a performance, com a ação, né? E ela vai criando vários desses bichos, e ela continua cada vez mais, né, nessa coisa de questionar a ideia do objeto e da relação da gente com os objetos, e ela cria essa obra que eu acho fantástica, que são os trepantes, né, que essa ideia mesmo de você ter uma superfície bidimensional que você corta, no formato que você corta, e você vai julgar esse objeto, né, essa placa sobre o outro objeto, e aí, a partir dessa relação dialógica com outro objeto, que ele vai adquirir uma forma, né? E ela coloca, né, que ela chama de trepante, bem mesmo com esse indício da questão erótica mesmo, né, assim, do verbo trepar mesmo, tanto que esse aqui, né, o da direita aqui, né, tem essa alusão mesmo fálica, essa coisa do orgânico, do fálico, que era muito o âmbito da investigação dela, né, assim. Então, eu acho que essa brincadeira que ela faz, né, eu acho genial, de destruindo o objeto mesmo, até chegar nesses objetos relacionais, que acho que a gente vai, né, nessas máscaras, né, assim, que são exatamente trabalhando sentidos, né, assim, tanto o sentido da visão, o sentido do olfato e tudo mais, e aí está caminhando para essa dissolução total do objeto, uma dessas obras dela, né, o caminhar, né, caminhando, né, assim, onde simplesmente propõe, né, uma fita de Möbius, onde você vai cortar, e o ato de você agir sobre esse objeto vai destruindo o objeto, levando até o final dele, onde você corta, ele nunca acaba, em teoria, mas ele acaba porque uma hora você não consegue cortar mais, porque a tira está tão fina. Ou seja, a obra de arte é um gesto, e ela se dissolve na construção desse objeto, né? E aí até partir para essa dissolução do objeto, um retorno ao corpo, né? Assim, ela chega na questão mesmo dos sentidos, né? Do orgânico, do sensual, do erótico, né? Com a barba antropofágica, né? Então, acho que, para mim, seriam assim, as contribuições que a gente tem na nossa cultura, né? Assim, né? Isso que está imbuído da gente, né? Não é tanta capoeira quanto a Lygia Clark, eu acho que são sintomas, né, do Brasil, né? E aqui, né, esse trabalho dela e com outras, mesmo onde o trabalho perde a questão da construção, a estética perde o objeto, ele vai caminhar para a sensação. E aí eu queria só fechar, então, aqui com uma brincadeira, né, assim, né, essa ideia, quando eu falo que a cibernética nos permite, né, ser DJs, né, MCs, né, e criar a partir da criação dos outros, né, eu fiz aqui um experimento de um filmezinho da internet sobre os objetos da Lygia Clark, né, e com a minha grande ferramenta cibernética, né, assim, que é o meu computador, né, assim, que a gente a gente esquece, mas isso é o coroamento dessa ciência cibernética, é o computador. E a gente usa ele de forma tão pouco criativa. E aqui eu quis fazer uma brincadeira com
essa série de videozinhos da Lygia Clark, onde eu posso manipular como se eu fosse um DJ, me aproveitando de... If you hold a stone, me aproveitando da criação estranha a mim. If you feel the way, you'll never be late. If you hold a stone to understand. If you hold a stone, if you hold a stone, hold it in your hand. If you hold it in your hand, if you hold it in the way, if you hold a stone, you'll never be late. If you hold a stone, if you hold a stone, hold it in your hand, hold it in your hand. If you feel the way, you'll never be late to understand. Cadê meu sol dourado? Eu não tenho amor. E cadê as coisas do meu país? Bom, né, só essa brincadeira mesmo com a apropriação indevida, né, da apropriação sobre a Lygia Clark, essa ideia de que a gente pode virar DJ das coisas, né, assim, que o Cibernética trouxe, né, assim, é exatamente essa abertura para a gente poder manipular o nosso mundo, né, e nessa manipulação a gente poder caminhar em direção a essa conjunção, né, de prazer e conhecimento, né. Então, acho que se a crítica é feita cibernética por ter, né, dessubjetivado, tirado o sujeito da equação e abstraído o corpo, né, na verdade, ela abre essa possibilidade e eu acho que a gente tem que aprender a explorar, né? E nesse sentido, acho que a cultura brasileira, com essa gama de variedade, né, de sincretismo, a própria ideia de antropofagia, né, essa ludicidade da cultura brasileira que não consegue se inserir dentro de uma linearidade eurocêntrica, né, assim, a gente nunca conseguiu se inserir nesse esquema tradicional contra o qual a cibernética foi se contrapor, né, a cibernética é uma tentativa de sair desse esquema linear causal da cultura europeia, eurocêntrica, vamos dizer assim, a gente sempre esteve fora dela. Então, nesse sentido, a gente pode dialogar e levar isso de alguma maneira. Bom, eu falei demais, né, para variar, porque me agrada, né, falar, assim, mas eu estava interessado mais em tentar dialogar mesmo, que seja via essa plataforma, via chat, seja o que for. Adriana, volta a palavra para você. Oi, Cabral. Não falaste demais, de nenhuma maneira, acho muito pouco tempo. Eu te digo assim, para mim foi assim um momento terapêutico, né? Foi uma sessão de terapia para mim, né? Primeiro quando tu falas, nem sei por onde é que eu começo. Tem umas perguntas aqui, mas eu vou ter que falar primeiro, né? Essa tua criação, assim, esse teu final, eu vou ter que começar do final, porque é o que está mais me ativando, assim, né? Que foi muito, muito positiva a tua fala, né? Diante de tanta coisa que a gente está vivendo, ter uma exposição como esta que tu fizeste hoje, de nos dando caminhos, valorizando a nossa cultura, mostrando o quão que a gente consegue subverter, quer dizer, quanto que a gente tem potência para subverter, não que a gente consiga, porque hoje em dia a gente não está conseguindo quase nada, mas só essa, assim, eu acho que tu foste muito feliz na abordagem, né, de trazer esse tema desta maneira específica como tu fizeste. Linda a tua criação, essa recursividade, essa sobreposição que tu fizeste entre, né, a obra da Lygia Clark com a capoeira e a maneira como tu leste, assim, parabéns, um presente para nós, com certeza um belíssimo presente para muita gente, né? Acho que isso vai ecoar demais. Tomara.
Amei essa questão da abordagem da redundância imagética, da tua interpretação, das tuas associações com essa questão, né, das likes e de quanto que nós somos, né, cravejados por isso e a vontade. Ai, assim, ó, por isso que eu te digo que foi uma terapia, porque tu me ajudaste a entender por que essa incomodação que eu tenho das redes sociais, quem convive comigo aqui critica, e aí eu digo, não, eu sou velha, não me mandem nada por rede social, porque eu não vou olhar. Mas assim, ó, tu conseguisse para mim materializar tudo isso. Muito bom, te agradeço, assim, não sei se outras pessoas também vão se sentir afetadas, assim, dessa maneira, né? Aqui, vamos ver, agora, obrigada, a Patrícia está aqui por trás e está nos auxiliando aqui a colocar aqui na tela, tem algumas perguntas bacanas aqui, da Lorena, depois do Ricardo Sommer também, vamos lá. Estás conseguindo ler? Queres que eu te leia? Não, mas pode ler. Tá. Em Tempos Líquidos, Bauman faz uma reflexão profunda sobre a insegurança do ser humano na busca constante pela aprovação. Como você vê este comportamento do bloquear, isolar o diferente? Pois é. É isso, a gente vai vendo assim, né, que é um problema sério, é que é exatamente isso, assim, como os algoritmos, hoje a gente está podendo falar muito disso, assim, como que os algoritmos estão acelerando, né, assim, nos manipulando, nos colocando em bolhas, né, assim, onde então vai criando isso, essa cultura do cancelamento, né, essa cultura de não ver o diferente, né? Isso eu fico até angustiado, porque pensando lá um dos meus cibernetistas, eu falo sempre assim, o meu ciberneticista favorito, eu tenho uns 300 favoritos, né? São todos que eu amo, velhinhos. O Hans von Foster, nos anos 70, Hans von Foster, que é ciberneticista austríaco, né, ele vai levantar essa questão nos anos 70. Eles estão lá, esses caras estão pensando as futuras redes, assim, não existia ainda a internet como a gente entende, não existia rede, né? E eles estão discutindo, criando essa possibilidade de teorias, a teoria da conversação, das máquinas conversando com seres humanos conversando com os outros seres humanos através de máquina. Eles estão começando a pensar essas possibilidades, né? E eles já levantam, o Gordon Pask, o Hans von Foster, eles já levantam os perigos que isso pode trazer, né? O Gordon Pask levanta e fala assim, olha, no futuro, ele chama ambientes de informação. Ele fala assim, se esses ambientes de informação vingarem de verdade, o problema que a gente vai ter vai ser o excesso de proximidade, o excesso de conversação. Então, o cara que está ali, ele estava desenvolvendo uma teoria da conversação para viabilizar máquinas conversando com máquinas, o que deu origem a essa ideia de aprendizado de máquina. O cara, no momento que ele está criando, ele fala assim, mas se isso vingar, no futuro a gente vai ter problema com excesso de conversação, com excesso de proximidade. Ele coloca assim, um excesso de proximidade. E ele vai discutindo isso matematicamente. Eu acho louco se o cara começa a discutir matematicamente o excesso de proximidade, o problema que isso geraria, né? Que é o que a gente está vivendo, né? E o Hans von Foster vai colocar, né, uma coisa parecida, que ele vai falar desses sistemas. Ele descreve, né, assim, isso lá nos anos 70, ele descreve um pouco essas bolhas de Facebook, Instagram, de uma maneira também que eu fico muito aflito, né? Que ele fala assim, olha, a gente tem as relações que ele chama de relações triviais e relações não triviais. Né? Ele fala, dentro dos sistemas, a gente tem relações triviais, são aquelas que eu aperto o input e já sei o output. Aperto o input e tenho o mesmo output. Né? É o acendedor, né, que eu aperto, acende a luz, apaga a luz, aperto, acende a luz. Ou seja, são relações triviais dentro de um sistema. Né? E ele fala que dentro de um determinado grupo de pessoas, se as relações forem relações triviais, né, que vai acontecer? Esse grupo de pessoas, esse círculo de pessoas, vai imaginar
que eles estão livres, tendo relações livres, mas se as relações forem triviais, né, a relação entre essas pessoas começa a ficar totalmente previsível e um observador externo consegue manipular de forma muito fácil esse grupo que está lá achando que ele está interagindo, que está, né, no mundo de novidade, tudo. As relações são, como as relações são triviais, não tem informação nova, é tudo redundância, né, aquilo é previsível. E um observador externo consegue manipular. Então, o que a gente está vendo, assim, são as nossas bolhas, né, que os algoritmos nos levam até ela, né, assim, ele já sabe o que eu gosto, ele já sabe o que eu, né, assim, os meus likes vão informando, ou seja, as minhas relações vão ficando trivializadas com os meus amigos, né, assim, todo mundo dando parabéns no aniversário, já, você precisa fazer, já tá, parabéns, 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 no Facebook te lembra, você ainda não deu parabéns para o fulano, já vai trivializando e você fica absolutamente manipulável, né, que ele escreve. E o que eu acho legal é que essas pessoas estão lá trabalhando com os conceitos em termos filosóficos, mas estão trabalhando também com o conceito matemático. Isso virou uma conjectura matemática do Hayes von Foster, né? Quando você tem esses grupos, você começa a... fica muito manipulável, né? Então, o que a gente está vendo um pouco hoje é isso. Você vai criando esses blocos, aí tá, agora vamos cancelar fulano, vamos cancelar Beltrano, e você acha que você está agindo livremente e você está sendo dirigido, né? E aí não tem jeito de escapulir lá do Cambridge Analytica, do Steve Bannon, né? Assim, são pessoas que, conhecendo, são pessoas que estudaram cibernética muito profundamente. Os dois meninos fundadores da Google, as teses de doutorado deles foi exatamente sobre a questão cibernética, ou seja, eles conhecem, eles sabem o que eles estão fazendo, né, de como conduzir a gente achando que a gente está livre, solto, desejando, a selfie que eu quero é a selfie que eu estou escolhendo, não, é isso. E quando você está dentro de um círculo totalmente previsível, né? Então, eu acho que né, essa cultura, né, assim, ela só está sendo exacerbada, por isso que eu acho que tem que ter uma ação forte em cima do... e está acontecendo isso, em cima mesmo dessa proliferação dos algoritmos, né, do que um pesquisador americano, o Paul Pangaro, fala mesmo assim, é uma pandemia da inteligência artificial, a pandemia do algoritmo, e que a gente vai ter que lidar mesmo, porque isso pode levar a humanidade a uma catástrofe, uma destruição. Né? Assim, a gente teve o exemplo do vírus, né, na nossa história imediata, mas ele coloca mesmo assim, é equivalente ao vírus, a pandemia da chamada inteligência artificial. Ou a gente controla isso, ou a gente vai ficar cada vez mais socialmente sendo dilacerado, né, brigando dentro dos grupos familiares, dentro com a vizinhança. Bom, é só um comentário, não sei se respondo, mas acho que nesses tempos líquidos, né, a questão é ver como que o algoritmo não... como que a gente dá o troco no algoritmo. Muito bom, eu acho que tu contemplaste e foste muito além, assim, muito claro, assim. Aliás, deixa eu, antes de passar para a pergunta do Krebs, eu quero agradecer o Cabral pela tua didática, né? Porque tu foste nos instrumentalizando para conseguir pensar contigo, e isso foi 10, assim, muito legal, muito legal. Muito obrigada. Vamos lá para a pergunta do Krebs. Cabral, o Hélio Oiticica era um cibernético ao retirar o observador da passividade do olhar para ser imerso na arte e oferecer um novo significado para ela? O que tu acha? Não lembro de ver, nas coisas que eu já li do Oiticica sobre ele, eu não lembro de ver ele se referindo à cibernética, assim, mas também nunca fiz uma pesquisa mais aprofundada, né? Mas eles estão imersos ali no caldo, né, que deu origem, eles estão nesse momento ali do que surge a cibernética de segunda ordem, eles estão ali, ele, a Lígia, né, assim, no momento que eles estão mesmo... Eu lembro quando eu li o diário do Oiticica, as cartas, né, diário, não, as cartas dele, da Lígia, né, assim, muito impressionado com o quanto que eles estavam imersos nas questões
da contemporaneidade deles, né? Então, acho que eles estavam ali naquela mesma premissa, né? E sim, a gente pode dizer que eu sempre uso o exemplo da Lígia para falar para os alunos, olha, cibernético não é só o que é digital, né? Está aí o exemplo claro, né? E o Oiticica também, né? Que eu acho que para mim o exemplo fantástico do Oiticica é essa coisa mesmo da inclusão do corpo, de uma saída que vai para além da estética. A gente às vezes até pega demais o Oiticica pela estética da ginga, né? Mas assim, o que ele está propondo é exatamente uma saída disso, né? Assim, é aquela obra que só existe quando ela existe, né? Assim, quando o corpo ocupa, né? Ou seja, fora disso não tem, ou seja, está em consonância total com essa discussão desse ciberneticista de segunda ordem, né? Assim, acho que com certeza absoluta, né? Olha, Cabral, vontade de ficar aqui te instigando, mas vamos quem sabe em outros momentos eu vou te pedir, vou te trazer de novo, assim, muitas vezes, se tu deixar, se tu quiseres, porque tem muita coisa para problematizar. Por exemplo, me dá vontade, mas nós já estamos já em 19h30 já, mas me dá vontade de te ver falar um pouquinho dessa questão do corpo na cidade, da cidade como sistema, porque tu dá... Acho que tu fizeste o principal, que foi nos instrumentalizar para começar, né, para conseguir te acompanhar, né, e a partir daqui, então, trazer, eu acho que vamos deixar sedimentar isso, porque assim, ó, muito legal. Mas, Desce Adriane, todo o mapa da mina, com todos os autores, eu me aproximo um pouquinho de Flusser, e com tudo que tu fizeste hoje, me deste, assim, muitas portas abertas para realmente explorar esse pouquinho que eu consigo avançar a partir daí. Adriano, mas esse pensamento sobre a cidade, a gente estende ele facilmente, assim, porque esses pensamentos, né, sobre as redes, sobre isso que está acontecendo nas redes, também acontece na cidade, porque, vamos dizer assim, o que a gente chama dessa tecnologia cibernética, desse esse espalhamento cibernético sobre a nossa vida, a nossa cultura, vem também sobre a cidade e com todo o jargão também, né, que eu falo assim, a própria discussão sobre cidade inteligente, que eu fico fazendo uma crítica grande também, porque ela vem exatamente na mesma esteira dos algoritmos que vão gerenciar e que vão manipular e criando isso, trabalhar menos na direção de dar liberdade, criar liberdade para a gente, e mais conduzir para onde quer. Então, isso vale para a cidade também, que a gente cria uma cidade muito ligada à ideia de automação, de previsão e tudo, e a gente poderia pensar a cidade aberta mesmo. Como que a gente usa essa estrutura? A cidade verdadeiramente inteligente, né? Assim, deveria ser uma cidade onde eu interagiria, não só uma cidade, mas que, vamos dizer assim, tivesse uma efetividade do seu funcionamento, mas onde o deleite da minha vivência da cidade pudesse ser expandido. Porque o deleite, esses ciberneticistas que eu gosto de trabalhar, deleite é uma palavra que todos eles usam. Os caras estão lá trabalhando com máquina, com hardware, e falam assim, mas a gente tem que pensar no deleite. O Ranulfo Planville falava assim, foi um meu orientador no pós-doc que eu fiz, e ele falava assim, as pessoas perguntando, o que é cibernético? Por que você estuda cibernético? Então ele falou assim, estudo porque é bonito e porque é da ordem do deleite, só isso que me interessa. Não é da ordem da automação maquínica, isso é da ordem do deleite. Já viu que se deixar eu não paro, né, Adriane? Não, incrível, maravilhoso, te agradecemos muito. Acho uma contribuição excelente aqui para o nosso Congresso Internacional de Cidadania, Espaço Público e Território, e certamente, né, uma honra aqui para o GEGRAD conversar com, e sempre que quiseres voltar, serás assim, muito, 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 muito bem recebido aqui. Te agradeço e uma boa noite para todos, e agradeço a participação de todo mundo também, e divulguem, porque realmente eu acho que
não sei, eu para mim, como eu disse, me fez muito bem essa sessão aqui. Obrigada, Cabral. Alimentou a alma. Eu que agradeço. Nos sentimos um pouquinho orgulhosos, um pouco assim, ó, recuperamos um pouquinho, assim, alguns segundos de orgulho de sermos brasileiros com tanta potência, né? Que a coisa anda muito difícil por aqui. Um abração forte, tudo de bom, saúde para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.